Bom, com a criação desse arquivo de conexão, nós vamos precisar alterar ali a nossa lógica no login da aplicação, né? Então eu vou abrir aqui o módulo administrativo e vou abrir o formulário de login. Então quando o usuário ele informar os seus dados que clicar em confirmar, eu verifico aqui o método do login, que está, e veja, olha, se você observar a janela login atual, ela só tem essa instrução. Agora nós adicionamos essa daqui, ó. Se a aplicação for o T2T administrativo, você vai chamar o autentica usuário ADM e não o autentica usuário, tá? Então, para todas as outras aplicações, continua funcionando o autentica usuário. Para o T2T administrativo, primeiro nós vamos autenticar o usuário ADM. Na verdade, no lugar de autenticar o usuário, de usar esse método aqui, nós vamos utilizar o método autentica usuário ADM. E o que é que faz esse método aí? Os dois métodos estão aqui, olha, autentica usuário ADM. No primeiro método eu crio aqui a minha sessão, né? Seto um ID na minha sessão, cifro a senha do usuário, a senha é um hash aí do login e da senha, crio a sessão do servidor e chamo aqui o usuário de usuário controller. Eu consulto, né, se esse usuário está valendo aí, passando o login e a senha, tá? Legal. E se tudo der certo, né, se esse usuário aqui ele foi instanciado, se retornou alguma coisa, eu retorno true. No caso aqui, se ele foi instanciado, eu retorno true, se não, eu retorno false. E aí, eu verifico se o usuário foi autenticado ou não. No caso do autentica usuário ADM, primeiro eu verifico as informações que estão no conexão ini. Tá? Eu decodifico a informação que está em login e comparo com o que veio aqui em login. Decodifico a informação que está em senha e comparo com o que veio aqui em senha. Se passou daqui, aí é que eu verifico, que eu faço as informações, né, que eu faço as instruções de autenticação junto ao servidor. Aí sim, eu criptografo a senha, seto a sessão do servidor, capturo aqui o usuário, né, chamando o método usuário de usuário controller, tá, onde ele vai fazer uma consulta no servidor, e retorno true, autenticando aí o meu administrador, tá? O usuário controller aqui, né, se eu acessar esse método, ele está passando o login e a senha lá para o servidor, no método consulta, usuário. Então lá no servidor, eu tenho um usuário controller, e aqui eu tenho o método usuário, que é o método de consulta, tá? Se eu estiver passando aqui no filtro ID igual, é porque eu estou alterando um usuário na janela de usuário. Nesse caso, eu faço uma consulta completa. Se eu estiver passando login igual, que é o meu caso aqui, estou passando login igual no filtro, eu também faço uma consulta completa. Tá? E para que eu faço essa consulta completa aí? Porque eu quero que desça todos os dados de usuário VO. Usuário VO, eu vejo que ele tem colaborador, tem papel. Na realidade ali eu estou querendo os dados de papel. Tá? Porque em papel eu posso saber se o usuário tem acesso completo ou não. Ok? Isso vai ser útil quando outros usuários forem logar nas outras aplicações, compras, cadastros e tudo mais, né? Porque se o usuário já tem acesso completo, eu desligo algumas verificações do sistema, já concedo acesso a ele para tudo, tá? Perfeito. Deixa eu retornar então aqui na aplicação cliente para nós continuarmos analisando essa seção usuário aqui, tá? Essa seção usuário, ela armazena os dados da seção no lado do cliente, né? Aqui no construtor, eu já crio aqui o meu HTTP, tá? Estou setando a empresa comum por enquanto, mas eu tenho que implementar isso daqui, isso vai ser implementado depois. Eu carrego os dados do arquivo ini para eu pegar aí os dados do servidor de aplicação, o servidor e a porta, e já seto isso em URL. Então essa URL aí passa a ser utilizada por todas as aplicações no lado do cliente, tá? E aqui eu já carrego
a lista de permissões. Aliás, não carrego, eu instancio uma lista de permissões, né, que é um object list de função VO. No destrutor, eu libero aí os meus objetos, né, o HTTP, o usuário e a minha lista de permissões. Aqui na instância, eu retorno uma tseção usuário, né, retorno ela mesma, retorno essa seção, tá? Em atualiza permissões, eu limpo a lista de permissões que eu instanciei aqui. E aqui, olha só, se o papel do usuário for de acesso completo, né, se não for de acesso completo, aí sim eu chamo funções usuário, tá? Se não, eu apenas instancio ela de novo aqui, né, já que eu limpei ela aqui, tá? Se eu limpei não, liberei ela da memória, né? Eu só instancio ela novamente aqui, beleza? Então por isso que é esse método aqui, olha, que foi adicionada essa nova instrução aqui para ele fazer uma consulta completa quando eu estiver fazendo o login aí, tá? Aí desce para mim aqui o usuário com todos os seus objetos ali vinculados preenchidos, né? Então eu vou saber se o papel vinculado a esse usuário é de acesso completo ou não, tá? Se não for de acesso completo, daí eu carrego as funções do usuário, né? Dentro de função controller, funções usuário, vamos procurar isso daí, funções usuário aqui, ó, tá? Eu vou chamar um método get, ou seja, vou consultar dentro de lista função controller, lista função controller, aqui, ó, método get. Veja que eu tenho o lista função e o lista função com acesso, né? São dois métodos gets aqui, tá? Dois métodos de consulta. Quem é que eu quero? Lista função com acesso, tá? Essa daqui, né, esse método aqui, se nós observarmos o que ele vai fazer, copiar a instrução para cá para você entender o que, que vai acontecer. Quando eu chamar uma consulta, veja que o filtro que está sendo passado é where usuário.id igual a o ID do usuário que foi passado ali, né? Então vamos nós aqui, ó. Where, vou colocar o 3, que é o usuário que tem funções, tá? Então ele trouxe todas as funções do usuário, ok? Na minha janela de papel, isso aí é legal, é importante eu pegar todas as funções do usuário, tá? No meu lista função controle aí para eu fazer lá alguma verificação. Já no momento do login, né, eu não preciso descer todas as funções dele, tá? Eu preciso descer apenas as funções com acesso. Por isso que o meu filtro aqui, olha, ele contém isso daqui, pf.habilitado igual a sim. Então vai ser o where pf.habilitado igual a sim and usuário igual a 3. Olha só, agora vão descer apenas duas funções, né, no lugar de 581. Tá? Então tem mais essa diferença aí. Nós temos que reduzir o máximo o tráfego de dados entre cliente e servidor. Tá? Então aqui já reduziu bastante, tá? Então, veja que aqui nesse momento, ó, no lado do cliente, se o cara não tiver acesso completo, ele vai descer apenas as funções às quais ele tem acesso. Vamos fazer um teste. Eu vou executar o servidor e eu vou executar o sistema de contabilidade. Eu vou entrar com o usuário 3. Vamos observar aqui o servidor. Usuário 3. Você viu que primeiro ele carregou os dados do usuário, né? E depois ele desceu apenas duas funções. São as funções que o usuário 3 tem acesso. E se eu entrasse com o usuário 1? Vamos ver o que vai acontecer, que é o administrador, no sistema de contabilidade. 1
Vamos deixar aqui. Aí ele só desceu os dados de usuário para mim. É muito dado? É, né? Porque o usuário ele está vinculado à pessoa, que está vinculado à pessoa física, pessoa jurídica, um monte de coisa aí de pessoa, né? Colaborador. E ele desce o papel. Né? O papel para mim é o que mais importa aqui nessa ocasião, tá? Quando ele desce o papel para mim, eu verifico que ele é administrador, que ele tem acesso completo, não que ele é administrador, mas que ele tem acesso completo, tá? E já nem desço mais a lista de funções, não preciso mais disso. Né? Por quê? Porque ele tem acesso irrestrito a tudo, ó, tá? Tem acesso irrestrito. Tá? Não importa a janela que ele entre aqui, ele vai ter acesso a todas as opções. Já o nosso amigo número 3 lá, o usuário comum, desceram só duas funções para ele, né? Quais foram? A IDF e a IMDF. Só o botão inserir e o botão alterar. Então, históricos, não tem acesso a nada. Ele tem acesso a entrar, né? Porque nós não fizemos ainda o habilitar formulário. Lembre que isso ficou como um to-do, tá? Então, ele tem acesso a entrar na janela e consultar, mas inserir, alterar e excluir, não. Na IDF e IMDF, ele pode consultar, pode inserir, pode alterar, mas não pode excluir, né? Ele só tem, aqui já foi porque eu já fiz outras consultas, né? Ele só tem acesso a inserir e a alterar, tá? Legal, então veja que isso está sendo definido aí, nessa consulta, né? E no atualizar permissões, não atualiza permissões aí, tá? Aqui é para eu saber se o usuário está autenticado, aqui se ele tem acesso, ok? Esse tem acesso aqui, ele é chamado lá no, ele é chamado no base, no formulário base, FBase. Esse FBase ele tem um método tem acesso, tá? Que é para saber se o usuário ele tem acesso às opções de dentro do formulário, né? Que está lá em componente description. No nosso caso aí nós temos 3, inserir, alterar e excluir, tá? Que aparece depois na janela de tela, né? Tela cadastro. Ok? Mas, por exemplo, quando eu estou abrindo qualquer outro formulário, como ele herda de tela cadastro, que herda de tela, que herda de base, então quando eu entro em qualquer formulário que seja, ele já chama para mim o tem acesso. Tá? Onde é que está o tem acesso? Verifica permissões, aqui ó, tem acesso. Ele já chama para mim o tem acesso aqui do formulário, de qualquer formulário. Assim que ele entra no formulário, ele chama o método tem acesso. O método tem acesso vai em seção, que também chama o método tem acesso dela, e ele vai verificar quais são as opções às quais o usuário ele tem acesso. E aqui de novo, olha, eu já faço a verificação. Ó. Se o cara tem acesso completo, já retorne true, ok? Se não, né, aí ele vai carregar aqui quais são os acessos que o usuário tem. Né? Ele vai colocar se está habilitado ou não, tá? Vai conceder os devidos acessos aí para o usuário. E aqui vem, olha, aquela opção usuário administrador, né? Se o usuário for administrador, aí ele concedia logo o acesso para papel, né? Para usuário, para atualiza funções, tá? Mas isso daqui, tem até um to-do aqui, né? Vai deixar de existir, ok? Temos uma pergunta, precisamos desse controle, já expliquei porquê, mas nós vamos comentar isso no EAD para que todos entendam, né, plenamente por que não precisa mais disso daí. Autentica o usuário, é aquilo que a gente já explicou, né? Nós temos o autentica o usuário e agora o autentica o usuário ADM, que antes de autenticar o cara no servidor, ele verifica, né, no caso da aplicação T2TI ADM, administrador, né? T2TI administrativo, se os dados que estão em conexão início estão batendo realmente com os dados que foram informados pelo usuário, tá? Então essa é a nossa classe seção usuário, né? Ela é simples de compreender, tá? É legal que você põe aí um breakpoint em cada um desses métodos, se você não entendeu ainda, né? E entre em qualquer um dos módulos, né? Pode ser no módulo cadastros, contábil, escrita fiscal, todos eles utilizam essa classe seção usuário, tá? Ela é utilizada de uma forma especial pelo módulo administrativo, porque é o único módulo que usa esse método aqui, ó, autentica o usuário ADM.